graduação, mestrado, doutorado. Uma caminhada longa de estudos para quem quer ingressar na carreira acadêmica. Está começando mais um episódio de Educação Física SA, para você que quer seguir a carreira acadêmica e se tornar um pesquisador na educação física. E com uma grande novidade, os dois rostinhos bonitos da educação física aparecendo para você diretamente do YouTube. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E tá começando mais um episódio da segunda temporada de Educação Física SA. E o tema hoje é carreira acadêmica. Ou seja, você que decide continuar os seus estudos por um longo período para se dedicar a ser um professor do ensino superior, eventualmente também um pesquisador. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, já pedindo a você para compartilhar esse episódio com os seus grupos da faculdade ou então com o seu grupo profissional, para vocês saberem tudo sobre esse assunto que está pegando fogo, não é mesmo, Kleber? É isso aí, André. Como nós somos professores universitários, muitas pessoas nos perguntam, né? Como é que é ser professor universitário? E, sobretudo, as pessoas nos perguntam, vale a pena investir nessa carreira? Então, hoje, a gente decidiu conversar um pouco sobre as possibilidades de atuação profissional no ensino superior. E eu começo, André, citando aqui uma pesquisa realizada pelo Roberto Furtado e pela Lorena Santiago, publicada em 2015 na Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, um periódico científico importante do Brasil, editado pela Universidade de São Paulo, e que apresenta dados bem interessantes para esse nosso assunto de hoje. A pesquisa deles aplicou um questionário para egressos do curso de licenciatura da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, onde, inclusive, eu trabalhei com o Roberto no período que eu fui professor lá dessa universidade. Fomos colegas, né? E os resultados que eles conseguiram a partir dessa pesquisa, revela uma perspectiva bastante negativa com relação à carreira na educação física. Só para vocês terem ideia, 65% dos participantes dessa pesquisa não apresentavam mais interesse em atuar na área da educação física. Pessoas que concluíram o curso, obtiveram o diploma e não têm interesse em continuar na área. E 41% desses entrevistados não querem seguir nessa carreira de forma nenhuma, ou seja, eles enfatizam que realmente se frustraram. Então é um percentual, são dois percentuais muito grandes, né? 65% que não tem interesse e 41% que não quer seguir na carreira de forma nenhuma. No entanto, aí vem o dado que nos interessa para a conversa de hoje, né? Dentre aqueles que querem continuar na carreira, 24% visualizam uma atuação no ensino superior, isso é, estão olhando para o ensino superior, estão desejando, estão pensando maneiras de ingressar aí. Né? Diante das muitas dificuldades e até das frustrações, né, que cercam o mercado de trabalho da educação física, conforme a gente vem abordando aqui nessa temporada, a atuação no ensino superior aparece às vezes como uma possibilidade ou mesmo como uma alternativa. Né? Mas a questão que fica é se essa alternativa ela é de fato interessante, se ela é viável e se ela de fato é atraente. Então, André, eu te devolvo aí a pergunta dos nossos ouvintes. Vale a pena investir nessa carreira acadêmica na educação física? Eu sei que você tem bastante o que falar sobre isso, porque a sua experiência é grande e a gente quer te saber. E aí, vale a pena ou não vale? O que você acha? Bom, eu vou responder direto para depois fazer uma digressão aí sobre o assunto, mas assim, vale a pena com ressalvas. Tá? Então eu vou explicar o porquê dessas ressalvas. Como a gente tem comentado aqui ao longo das temporadas do podcast, o mercado está em constante mudança. Né? E aí eu vou falar um pouco assim, sobre como que isso foi acontecendo. Né? Na época que eu estava na minha graduação, eu fui um desses aí, seguindo o exemplo da pesquisa, um desses percentuais aí que se interessavam na continuidade de estudos, né, para atuar na carreira acadêmica. Né? Ao longo do meu processo, seja com mestrado ou depois com doutorado, eu desisti da ideia de prestar concurso público
para universidades públicas no Brasil, por questões familiares, né, de organização de onde morar, e também por uma questão mercadológica, que acaba que mudou, né, e eu tive que me reinventar por conta disso, porque na época que eu dava aula nas universidades particulares, eu peguei aquele boom das universidades particulares, especialmente com essa questão dos financiamentos estudantis, do FIES, do ProUni, e o número de cursos de educação física era muito grande e o salário era muito bom. Então, na universidade privada que eu trabalhava, o salário, por exemplo, era até melhor do que o salário de um concursado em uma universidade pública. Então, como eu estava me sentindo muito bem valorizado, assim eu me acomodei, né, para não esconder nenhuma palavra. Estava tudo muito bom, lá eu fiquei, né? Só que como o mercado está em constante transformação, essa questão da diminuição dos financiamentos, né, a questão do próprio FIES e também com o advento aí da educação à distância, as vagas elas foram diminuindo vertiginosamente, né? Então, só para quem está nos ouvindo e assistindo ter uma ideia, imagine que antes, numa sala de aula, você colocaria no máximo 60 alunos, correto? E aí você teria uma disciplina, vamos supor, uma disciplina de fisiologia do exercício, né, com 60 alunos ali na sala. Hoje, com o advento aí do EAD, você consegue colocar 5 mil, 10 mil, 15 mil alunos no Brasil todo, fazendo a disciplina de fisiologia do exercício com um professor, com o mesmo professor que antes ocuparia o seu tempo dando uma aula para 60 alunos. Então imagina o nível de sucateamento, ou na verdade de diminuição de vagas que aconteceu no mercado do ensino superior, né? Então a gente ficou basicamente, novamente, com as vagas das universidades públicas e as vagas das particulares caíram, eu não sei dizer, mas eu poderia dizer que é algo em torno de 80% ou mais, dado esse exemplo aí, né? E como caíram muito as vagas, de maneira não, digamos, assustadora, o salário não aumentou. Muito pelo contrário, o salário até diminuiu muito, né, porque a ideia dos grandes conglomerados educacionais é de você economizar grana para você poder oferecer uma mensalidade mais barata, enfim. Então, você podia falar assim, se ficaram poucas vagas, só os melhores, ou os mais valorizados, os professores mais valorizados, as mentes mais brilhantes, ficaram aí nessas vagas que restaram. Mas não, né? Então, a exigência para você dar aula nesses espaços, ela é, digamos, a mínima possível de qualificação, seja de mestrado, doutorado, ou mesmo alguns professores até com especialização. E como o salário diminuiu muito, as pessoas que antes trabalhavam nessa área ganhando muito bem, ou tiveram que aceitar uma diminuição drástica do salário, ou então tiveram que sair da área para dar espaço a essa enorme quantidade de pessoas que está fazendo ainda mestrado e doutorado, apesar de ter pouca gente querendo seguir. Quem está seguindo está vendo no mestrado e no doutorado uma possibilidade até de fazer algo enquanto não arruma emprego, né? Então, viver, por exemplo, de uma bolsa de mestrado ou de doutorado, né, para depois se aventurar na selva de pedra, na guerra que é o mercado hoje do ensino superior, né? Então, esse é só o começo, a pontinha do iceberg, mas eu devolvo para você dar a sua opinião também sobre o assunto. Antes de eu colocar minha opinião sobre essa questão de se vale a pena ou não vale, que eu acho que é o que, enfim, mais inquieta as pessoas que nos escreveram, que conversam com a gente sobre isso, eu queria até acrescentar uma coisa no que você falou, André, que a questão do surgimento no Brasil desses grandes conglomerados empresariais do ensino superior. Porque a educação do ensino superior no Brasil, a educação universitária, ela sempre foi não, mas há muitos anos, desde os anos 80 pelo menos, ela é predominantemente privada. Então a maior parte dos estudantes de ensino superior no Brasil estuda em instituições de natureza privada e não instituições públicas. No entanto, as instituições públicas que predominaram até mais ou menos os anos 2000, 2000 e pouco, elas eram instituições sem fins lucrativos. Eram instituições como, por exemplo, ligadas à Igreja Católica ou à Igreja Batista, enfim, instituições que não tinham, elas eram privadas, mas não tinham propósito de lucro, né? E depois desse período começou a surgir no Brasil um fenômeno novo,
que são realmente empresas que administram o ensino superior privado de uma maneira propriamente empresarial. Então, o objetivo deles é oferecer o produto pelo menor preço possível para obter a maior margem possível de lucro, para a maior quantidade possível de clientes, né? Então, isso mudou bastante a dinâmica de funcionamento do ensino superior, além de todos os aspectos que você já mencionou. E você mencionou isso também, né, sobre o surgimento desses grandes conglomerados, mas eu acho que esse é um aspecto muito importante dessa transformação, né? Bom, mas aí... Inclusive, diga lá. Fazendo um adendo, tem até um ponto para complementar. Eu trabalhei durante 12 anos, e inclusive agora eu trabalho numa instituição que é uma instituição privada, mas sem fins lucrativos, né, que é sustentada por uma fundação. Só que o que acontece? Esse processo que os grandes conglomerados aí educacionais do mercado fizeram, a essas instituições que são sustentadas por fundações sem fins lucrativos, muitas delas ou fecharam ou estão enfrentando dificuldades extremas. Então, uma das instituições que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, que é uma instituição nacional, tem unidades no Brasil todo, ela está em processo de recuperação judicial nesse momento, né? Acho que não tem problema nenhum falar isso, porque o processo é público, né, que é a Rede Metodista de Educação. Então, parece que o pessoal sabia fazer, digamos, o processo pedagógico educacional, mas não sabia gerir. E aí não estou falando só da Metodista, mesmo as católicas, as batistas e outras, né, estão com dificuldades de gerir os seus negócios frente a essa extrema organização e agressividade dos grandes grupos educacionais. E esses grupos empresariais, eles também são geridos por acionistas, né? Então, são acionistas que têm uma visão curto-prazista. As pessoas colocam o dinheiro delas lá como uma forma de investimento e elas querem esse retorno, o maior retorno possível, na menor quantidade de tempo possível. Então, isso acaba obrigando aos gestores dessas instituições, que não por acaso são escolhidos porque são pessoas capazes de fazer isso, de tentar extrair o máximo possível, né? Então, reduzindo o salário dos professores ao mínimo, né, aceitável, enfim, e outras práticas que acho que você já descreveu aí no começo, né? Agora, a minha observação, André, sobre essa questão de vale a pena ou não, eu fiquei pensando sobre isso, né, antes da gente começar aqui, e eu não queria dar o meu depoimento pessoal. Por quê? Porque o meu ponto de vista particular sobre isso, subjetivamente falando, da minha experiência própria, é muito, digamos assim, positivo. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço na universidade. Se eu precisasse fazer tudo de novo, eu faria. Eu até tenho um pouco de dificuldade de me imaginar fazendo alguma outra coisa que não isso, tanto que eu gosto de fazer isso. Entende? Então, eu costumo brincar dizendo para os meus alunos que a vida acadêmica é um chamado, não um emprego. Porque eu encaro essa atividade como uma espécie de estilo de vida, não exatamente como um emprego apenas, né? Então é alguma coisa que me ocupa, enfim, praticamente o tempo todo, eu estou sempre conectado com isso e desfrutando dessa atividade laboral, criativa, enfim, que eu adoro fazer. Mas a questão não é essa, a questão não é subjetiva, a questão é saber se do ponto de vista de uma carreira, se vale a pena investir o tanto de tempo e energia necessário para tentar ocupar esse lugar, né? E aí, André, eu acho que a primeira uma coisa que eu destacaria nesse sentido é como é que faz para se tornar professor universitário, né? Isso é uma coisa que é óbvio para você, para mim, que já passamos por isso, mas para quem está desejando isso, mas não está ali ainda, talvez se pergunte um pouco, mas afinal de contas, o que eu preciso fazer para me tornar um professor universitário? Habitualmente, embora isso não seja uma regra, né, mas espera-se que o professor universitário ele passe por um processo de formação em nível de pós-graduação. E não apenas pós-graduação no nível lato sensu, que é como a gente diz tecnicamente os cursos de especialização, mas também a pós-graduação no nível stricto sensu, isso é, os cursos de mestrado e de doutorado. E aí tem um primeiro aspecto importante dessa jornada em direção à carreira acadêmica. Ela é uma formação muito longa, porque o curso de graduação já ocupa a pessoa por aproximadamente 4 anos, o curso de mestrado por mais 2 anos, o curso de doutorado por mais 4 anos. Então, quer dizer, somando tudo, você tem uma formação de 10 anos. Isso sem contar o intervalo de tempo entre um grau e outro.
porque não necessariamente a pessoa vai terminar a graduação e vai imediatamente ingressar no mestrado e vai terminar o mestrado e imediatamente ingressar no doutorado. Ele pode passar ali alguns meses, um semestre, um ano, ou talvez até mais, entre uma coisa e outra, de modo que ele vai terminar o doutorado, às vezes com mais de 30 anos de idade, para então começar uma carreira, entende? Então, quem é que pode ficar tanto tempo estudando, né? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa jornada de formação para a carreira universitária é que o investimento de dedicação é muito grande, né? A pessoa que está, muitos que estão nos ouvindo aqui talvez sejam estudantes, né? São estudantes de educação física, e eles pensam, puxa, mas a faculdade já é tão exigente, então o mestrado e o doutorado é muito mais. Se você acha que está pesado fazer a faculdade de graduação em educação física, esteja certo de que o mestrado e o doutorado é muito mais exigente, vão cobrar muito mais de você e você vai ter que se dedicar muito mais. Então, além de ser uma formação longa, ela é uma formação intensiva em tempo. Você precisa dedicar muito tempo para aquilo, né? Então, essas são duas primeiras barreiras que eu acho que devem ser levadas em conta numa reflexão sobre a viabilidade, né, econômica da carreira acadêmica. E aí eu tenho o segundo aspecto que eu acho que também a gente deve levar em consideração, André, são os salários, os dados que a gente tem sobre isso. Só para a gente ter um panorama aqui, né, que eu levantei a partir de uma base de dados que a gente já citou aqui outras vezes, que é uma base de dados do Ministério do Trabalho, com pessoas que trabalham com carteira assinada em diferentes segmentos, e tem lá também uma ocupação, que são os professores de educação física no ensino superior. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver ali é o número de pessoas ocupadas nessa atividade no Brasil, que são em torno de 7.545 pessoas, né? Ou seja, um pouco mais de 7 mil e um pouco menos de 8 mil, 7.500 aproximadamente, né? É muito ou é pouco? Olha, se você considerar o número de professores de educação física em geral, é muito pouco. É um segmento muito pequeno. Então, além daquilo tudo que eu já mencionei antes, uma formação muito longa e muito exigente em termos de intensidade de dedicação, ela também oferece relativamente poucas vagas. Não é igual professor de educação básica que vai trabalhar numa rede municipal, numa secretaria municipal de educação, numa escola pública, ou mesmo um personal trainer, um professor de musculação numa academia, porque são centenas de milhares. Aqui nós estamos falando de 7.500 postos de trabalho, então relativamente pouco. Segundo aspecto importante a destacar, rendimento. Quanto é que essas pessoas ganham? Em média, elas ganham R$ 3.750. Esse é o valor médio mensal. É um valor acima do que o valor médio mensal da maioria dos profissionais de educação física, que a gente já viu antes que está em torno de R$ 2.400. É bastante acima, mas ainda assim não é um valor assim também que vai deixar ninguém rico, né? R$ 3.750. Isso por uma jornada de trabalho aproximada de 26 horas semanais, porque a maioria dos professores que estão aí envolvidos são horistas. Então, se ele dá muita aula, ele ganha um pouco mais. Se ele dá pouca aula, ele ganha menos. Então, o valor da hora-aula, segundo essa configuração aqui, desse número de professores por esse rendimento médio, é em torno de R$ 36 a hora. Então, quer dizer, é muito mais do que a gente estava conversando antes, nas outras ocupações que a gente já discutiu aqui nos episódios anteriores, mas também não é assim uma coisa tão... tão atrativa, né? A gente estava falando de pessoas que estão recebendo R$10 a hora ou R$12 a hora, 36 está muito acima. E não por acaso, conforme eu mostrava a pesquisa do Roberto Furtado e da Lorena, que a gente comentou no começo, não por acaso, muitos profissionais estão olhando para o campo da atuação no ensino superior. Porque, de fato, para quem recebe 10 horas, R$10 a hora, passar a ganhar 30 ou 36, ele vai praticamente triplicar o rendimento dele. Entende? Então, desse ponto de vista, vale a pena. Mas se você considerar o tempo necessário para a formação e a intensidade da dedicação que você vai ter que colocar naquilo e as oportunidades que você vai ter, que são oportunidades relativamente pequenas, como você falou, acho que você resumiu muito bem. Vale a pena, com ressalvas. Eu queria até destacar alguns pontos, e o primeiro é sobre, digamos, o dia a dia, né, os códigos ou o que está envolvido efetivamente no trabalho de um professor universitário, de quem escolheu a carreira acadêmica, para você que está aí pensando se esse poderia ser um caminho para você, né? Então, cada
ocupação que a gente tem dentro da educação física tem um tipo de fazer. Se você for um personal, você tem uma rotina de trabalho. Se você for, sei lá, um professor de natação, de ginástica. E na formação, né, nesse caminho, nessa carreira acadêmica, quando você passa ali ou seja, por uma especialização primeiro, ou depois um mestrado, um doutorado, etc., você vai aprender os códigos e o fazer que está muito ligado à pesquisa, né? Então você vai trabalhar no seu mestrado, no seu doutorado, eminentemente com pesquisa, vai apresentar uma pesquisa aí para retornar, né, para a sociedade o fruto ali do seu estudo, do seu trabalho, tá? Então você vai ter que lidar, você que está na graduação, que está ouvindo a gente, você tem uma dificuldade, por exemplo, com escrita acadêmica, normas, isso é algo que você vai precisar se acostumar ao longo da sua formação, né? Então, e isso já começa na graduação, porque quando você vai fazer um projeto de mestrado, vai concorrer a uma vaga aí no mestrado, no doutorado, você tem que submeter um projeto para ser aprovado, e esse projeto já tem que seguir essas normas de pesquisa que você já deve estar familiarizado com elas. Claro que você vai se especializar ao longo do mestrado e ao longo do doutorado, mas para entrar você já tem que estar familiarizado, porque é um ponto dos processos seletivos, né? Então, esse é um ponto. E um outro ponto que eu quero destacar também, com relação ao que a gente apresentou antes, é que quem escolhe a carreira acadêmica, em tese, estaria escolhendo ser um pesquisador, trabalhar sempre com pesquisa. E isso não necessariamente acontece, especialmente no universo das universidades privadas. Tá certo? Nas universidades públicas você tem um espaço de pesquisa, as horas de pesquisa garantidas. Nas universidades privadas você tem o mínimo possível para eles estabelecerem aquilo que a gente falou das notas, das qualificações ali no mercado do ensino superior, mas isso é relegado ali a alguns professores que são bem poucos, né, que vão cumprir com aquelas horas básicas, e a grande maioria dos professores vai ser o professor de sala de aula, né? Então você vai ter a experiência da pesquisa durante o seu mestrado ou o seu doutorado, mas depois disso você vai para a sala de aula da aula. E um outro ponto, o segundo, né, importante que eu tenho, inclusive, para falar para vocês, durante a graduação, você costuma ter um acesso mais fácil às suas experiências de estágio dentro das próprias disciplinas, né? Então você vai fazer um estágio na musculação, você vai fazer um estágio em academia, em clube, em qualquer espaço. No ensino superior, na carreira acadêmica, isso às vezes é um pouco mais difícil, apesar das universidades públicas terem ali alguns processos de iniciação científica, bolsas, né? Mas o que acontece? Isso eu falo como coordenador de curso de educação física, que eu fui durante muitos anos, e sou atualmente, né, no momento da gravação desse episódio. Eu participei de muitas contratações e seleções de professores para trabalhar nas universidades onde eu coordenava os cursos. E era muito comum chegar esse trabalhador, esse pesquisador de 30 anos, de 30 e poucos anos, que nunca tinha entrado numa sala de aula. Então ele terminou a graduação, ele fez o mestrado, ele fez, às vezes, o doutorado, e ele chegava lá com um currículo, nossa, é um doutor que a gente vai contratar, só que esse doutor nunca tinha ido para o campo de batalha, ele nunca tinha entrado numa sala de aula para lecionar, e isso pesava muito na hora de escolher uma pessoa que ia entrar numa instituição privada, que tem orientação para o mercado, que ia entrar numa sala com 30, 40, 50 alunos para lecionar a disciplina. Então, digamos, a orientação, a dica que eu dou para você também que está buscando entrar nesse mercado, tente ir para o campo de batalha o mais cedo possível, tente participar de estágios, ou tente lecionar, mesmo que sejam aulas esporádicas, orientação de TCC como convidado para pessoas do seu meio, do seu networking, porque isso conta muito. Às vezes chegava um professor que era um mestre, mas que já dava aula há 5 anos, e chegava um doutor que nunca tinha entrado na sala de aula, e isso para o mercado, pelo menos para o privado, contava mais essa experiência de sala de aula na hora de pegar alguém para já entrar ali trabalhando, entende? E isso tem a ver também, André, um pouco com aquilo que eu até cheguei a comentar antes aqui, a respeito da intensidade da dedicação que os estudantes de pós-graduação precisam colocar no curso. As pós-graduações no Brasil, na minha opinião, elas são muito elitistas. Elas são todas elas estruturadas imaginando um estudante profissional, ou seja, aquele que tem no trabalho o estudo, entende? Que não tem nenhuma outra ocupação.
o que é ruim para ele no longo prazo. Pode ser bom para ele até do ponto de vista da formação dele, porque você imagina, né, a pessoa que pode ficar só se dedicando aos estudos, ela pode estudar muito mais do que alguém que tenha que estudar e ao mesmo tempo trabalhar. Ela precisa dividir o tempo dela, né, entre a preocupação, a energia e o tempo para o trabalho, a preocupação, a energia e o tempo para os estudos. Ao passo que o estudante não, ele está ali full time, 100% da energia vital dele dedicada aos estudos. Então, em teoria, muito melhor. Só que no longo prazo, isso priva esse estudante justamente disso que você falou, que é a experiência, que é a construção do networking. E além do mais, eu acho que a maneira como se estrutura essas pós-graduações, elas dificultam para pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho estarem também na pós-graduação. Porque a pessoa que tem a ambição de cursar um mestrado, de cursar um doutorado, em algum momento ela se vê diante do dilema de ter que escolher. Ou ela continua trabalhando, ou ela larga o trabalho dela para poder se dedicar aos estudos. Ela não consegue conciliar as coisas. Tal maneira é organizado a pós-graduação no Brasil. Eu não, com isso não quero naturalmente dizer que o grau de exigência deva diminuir. É pelo contrário, ele tem que se manter como está e até talvez aumentar. Mas existem vários dispositivos que poderiam ser pensados. Por exemplo, o mestrado talvez pudesse ser em 3 anos ao invés de 2, que facilitaria. O doutorado talvez pudesse ser 5 anos ao invés de 4. As aulas da pós-graduação poderiam acontecer no turno noturno ou talvez no final de semana. Por que não? Né? Eu frequentemente aqui na UFMG, quando eu oferto disciplinas na pós-graduação, eu sempre que posso, e quase sempre, eu oferto disciplinas noturnas, justamente para tentar favorecer os estudantes que estão trabalhando e ao mesmo tempo estão cursando mestrado, cursando doutorado. Então, isso também é um problema que, digamos assim, que é agravado pela própria maneira como as universidades estruturam, geralmente, as pós-graduações. Sobre esse nível de exigência que você comentou, eu acho assim que nível de exigência não necessariamente está ligado ao nível de qualidade. Essa é outra parte da ressalva que eu quero colocar aqui. É muito comum, né, que esse nível de exigência ele esteja, às vezes, internalizado até na própria prática da carreira acadêmica. Ou seja, o número de estudantes, tá, de mestrado e de doutorado que têm questões, por exemplo, ligadas à saúde mental e à produtividade, ele é muito grande. Tá? Alguns, não vamos generalizar, mas também isso está internalizado no discurso de alguns orientadores, de alguns professores universitários. Eu vou até citar aqui, sem citar nomes, lembrar de uma passagem na qual nós dois estávamos juntos, né? Nós somos colegas de mestrado, e a gente estava lá acompanhando as aulas um dia, no intervalo entre as aulas, a gente estava lá na resenha ali, né, de intervalo e tal. Isso é um episódio lendário. Falou assim, esse é um episódio lendário. E um professor passou por nós e falou assim, nossa, mas vocês estão muito felizes, nem parece que vocês estão fazendo mestrado, entende? Então, assim, é algo que a gente até achou estranho na época, riu e tudo mais, mas, enfim, eu acho que isso costuma predominar e eu vejo muito isso, assim, pessoas, inclusive, eu tenho, por exemplo, amigos, colegas que já abandonaram doutorado porque não estava dando conta de fazer trabalhando e com família e mais as pressões que essa capacitação exige ou exigiria, né? Então, eu fico pensando assim, como colocar essa exigência de uma qualidade para quem vai fazer a carreira acadêmica, de pesquisa e tudo mais, mas sem que fique internalizado esse discurso de que é verdade. O pós-graduando tem que sofrer, o pós-graduando tem que suar sangue para entregar os negócios, é sempre em cima do prazo, virando noite, entende? E acho que até o exemplo que você deu dessa nossa experiência compartilhada num curso de mestrado, eu acho que é um exemplo interessante, porque não havia isso ali entre a gente, né? Pelo contrário, os nossos colegas ali que frequentavam o mesmo laboratório que a gente frequentava durante esse período, tinha essa leveza, a tal ponto que isso suscitou esse episódio, esse comentário do professor que você comentou, né? Que passou pela gente e falou, vocês estão muito alegres para quem está fazendo mestrado. Porque tinha uma leveza e, ao mesmo tempo, isso não significava abdicar do rigor acadêmico, das exigências intelectuais próprias da atividade de pós-graduação. Vamos fazer aqui vou fazer uma pausa aqui. Pode vir. Entra aqui, bem.
Dormiu? Não. Atrasou um pouquinho. Estamos acabando já. Tem 30 minutos. Ih, você vai ficar quietinha, Lelê? Vem. Dá um oi pro André. Você lembra do André? Ele foi lá na nossa casa, lá no Belo Horizonte, aqui, ó. Você tá vendo ele? Ei, Lelê! Ei, Lelê, tá dando um oi pra você. Oi, André. Olá! Fala assim. Fala oi pra ela. Fala assim, oi, André. Não, eu não tô escutando. Ele falou oi, Lelê. Então tá. Peraí, vamos passar aqui. Vai lá. Vem. Esse é o papai. Kleber Dias. Fala assim, eu sou Kleber Dias, manda som aí, pessoal. Eu só quero ver só tá aí, pessoal. Você acredita que ela fica me zoando, meu irmão? Eu sou Kleber Dias, manda som aí, pessoal. Aqui também é zoeiro o tempo todo. Pô, mas o que eu tava te falando mesmo, André? Da história, a gente tá falando dessa coisa da leveza. Sim, eu lembrei o que eu queria falar com isso. Vai lá, Lelê, com a mamãe. Eu vou tô terminando aqui já. Uma coisa que eu noto muito também é que é muito sofrimento dessas que você falou que é muito comum realmente, parece que tem aumentado de uns tempos pra cá. Mas aqui não tá saindo. Não tá vazando, não, mas acho que vai vazar. Aqui no meu fone tá vazando um pouquinho. Não, a Flávia vai levar lá pra dentro. Vamos lá no outro quarto. Vai levar lá na casa da Ninoca. Ou então liga a outra TV lá, bem, pra ela. Mamãe vai ligar a televisão lá. É porque tá dando interferência aqui no. Vem cá. É porque o papai tá gravando aqui, ó. Vem cá. Você esqueceu? Mas deixa eu recuperar aqui o meu raciocínio. Assim, eu ia dizer que esse sofrimento, adoecimentos mentais, depressão, que tem aumentado nos últimos anos, inclusive, estatisticamente, tem pessoas que fazem levantamento sobre isso e têm identificado esse crescimento. Eu acho que tem a ver com essa pressão, às vezes, exagerada e essa cultura do sofrimento que, às vezes, existe um pouco no ambiente acadêmico, conforme você falou. Mas tem também um aspecto que eu noto, que é o seguinte, muita gente desejando fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado, mas sem ter clareza do que isso implica para o cotidiano daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que acha muito difícil passar o dia inteiro sentada em frente ao computador, lendo artigos acadêmicos, escrevendo artigos acadêmicos, naturalmente vai sofrer durante um curso de doutorado. Ficar fazendo isso durante 4 anos. Então, quer dizer, se a pessoa não se sentir vocacionada para a atividade de pesquisa e não encontrar um certo grau de prazer e satisfação pessoal nessa atividade, ela é um forte candidato ao sofrimento. Porque para ela aquilo vai ser tão difícil, ter que passar tantas horas por dia fazendo aquilo, que ela vai acabar ou desistindo ou terminando com um enorme sofrimento. Exatamente, você tem que saber se esse é o seu perfil. E aí eu vou destacar também algo que a gente falou brevemente com relação à formação, e eu comentei que às vezes existiam profissionais que chegavam lá para as vagas que estavam abrindo para professor com seus 30 anos e que nunca tinham entrado na sala de aula. Mas, em parte, eu entendo um pouco esse processo, porque como a formação demanda todo esse tempo, né, e as pessoas não tinham esse tempo para trabalhar, elas acabavam falando assim, eu vou segurar mais um pouquinho, enquanto eu ainda não entrei no mercado de trabalho com tudo, e vou emendando aqui para depois eu entrar, porque também tem uma outra dificuldade, que é fazer a sua formação acadêmica quando você já está no mercado de trabalho. Então, por exemplo, nós fizemos um mestrado junto, e nessa época eu estava totalmente dedicado ao estudo. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa e tudo mais. Já o doutorado, quando eu fiz o doutorado, eu já estava trabalhando no ensino superior e, inclusive, coordenando o curso. E era uma demanda tremenda. E eu lembro, né, distintamente assim, o tanto que o mestrado foi bacana e o tanto que o doutorado foi duro. Né? Mas não pelo doutorado em si, mas por essa dedicação, que era conciliar o trabalho com a formação. Então, foi realmente muito, muito puxado nesse sentido. Então, eu entendo também as pessoas que escolhem. Eu vou segurar mais um tempo esse aperto aqui de vida de estudante,
né, para depois eu ir para o mercado, ou então eu preciso já estar no mercado conciliando com a vida de estudante. Isso faz toda a diferença aí no aperto ou não, na dificuldade maior ou não que você vai ter se você estiver optando pela carreira acadêmica, né? Pode crer. Pô, e aí, será que a gente vai caminhando pro final? O que você acha? Vamos caminhar para o final. Eu acho que já tem um tempinho bom aqui. Deixa eu olhar, te falar aqui, ó. Eu quero só colocar mais um ponto, acho que para a gente encerrar a conversa. Então vamos lá. E aí, assim, para a gente encerrar a conversa, eu acho que vocês entenderam bem as ressalvas. As ressalvas, elas podem vir no sentido assim de, então não vou fazer não porque é difícil, né? Então é uma mistura de vocação com o que você quer e com o esforço que você vai fazer. Agora, vale destacar que com essas alterações do mercado que a gente mostrou, e com esse número maior de pessoas que vem fazendo, né, mestrado e doutorado, desde que esses programas começaram a ser instituídos no Brasil, você tem sim uma grande massa de pessoas, de profissionais que a gente pode chamar aí de super qualificados, ou seja, aqueles profissionais que têm os seus 10 anos de investimento aí em carreira acadêmica e que têm dificuldade de empregabilidade, né? Então a gente tem que entender muito bem isso e entender também se existe algum espaço fora da universidade que esteja privilegiando ou que esteja contratando pessoas com esse tipo de qualificação. Eu conheço alguns clubes, por exemplo, de alto rendimento, que têm contratado profissionais com mestrado, né? Doutorado, às vezes nem tanto, mas já com mestrado. E nos últimos anos, André, mais ou menos nos últimos 20 anos, o Brasil formou aproximadamente 20 mil doutores por ano, todo ano. Entende? Então é muita gente formada. E se você olha a expansão do ensino superior, mesmo tendo registrado isso que você falou que aconteceu no começo, a partir do começo dos anos 2000, tanto no sistema de educação pública quanto no sistema das instituições de ensino superior privadas, ela não foi uma expansão no mesmo grau desse patamar que estava sendo praticado pelos cursos de doutorado. Então, ou seja, nós formamos muito mais doutores do que era possível absorver nas instituições de ensino superior, públicas ou privadas. E, ao mesmo tempo, os cursos de pós-graduação, além de serem um pouco, digamos assim, inóspitos, né, para quem é trabalhador, eles não formam as pessoas para trabalharem em nenhum outro espaço que não o espaço das instituições de ensino superior. Então, isso realmente cria uma espécie de curto-circuito, porque essa noção, né, de que o cara vai fazer um doutorado para ser fisiologista de um grande clube esportivo, ou de futebol, ou de qualquer outra modalidade, isso não é algo muito usual nos ambientes de pós-graduação, entendeu? Tá todo mundo ali, em teoria, se preparando para se tornar professor igualzinho àqueles professores que estão ali dando aula para ele. Só que esse mercado, ele está limitado, entende? E, sobretudo, diante da enorme oferta de mão de obra atualmente disponível nesse segmento, né? Exatamente, é só a gente comparar o número que você apresentou antes de 7.500, mais ou menos, professores do ensino superior na educação física, com o número de mestres e doutores. Doutores você falou no geral, então 22 mil no geral. Quantos, mais ou menos, a gente teria na educação física? Só que mestres, mais ainda, porque nem todo mundo emenda um mestrado com doutorado, às vezes faz o mestrado e tá ok. Então a gente tem um número de mestres ainda maior, né? Então é bem provável que nós tenhamos um número de mestres e doutores em educação física maior do que o número de vagas, esses que estão aí trabalhando no ensino superior. Cursos de doutorado, por exemplo, esse número eu sei de cabeça, tem atualmente no Brasil 21 cursos de doutorado. Eu não sei exatamente quanto curso de mestrado tem, mas deve ter no mínimo o dobro, se não tiver mais, né? Então, realmente, isso acontece. E o que você falou também, André, que eu acho que vale a pena a gente enfatizar, né, que a gente está enfatizando aqui as ressalvas, não é realmente para desencorajar ninguém, mas é para chamar a atenção que existe aí uma série de obstáculos que a pessoa que quiser colocar a sua energia e a sua vocação nessa direção, ela tem que ter clareza que é essa natureza de obstáculos que ela vai ter que enfrentar. Agora, a gente também pode dizer para incentivar essa pessoa que não está fácil para ninguém. Quer dizer, se a gente está chamando atenção aqui para várias dificuldades que existem na carreira acadêmica, existe dificuldade em todos os lugares, e não é só na educação física. Se você estivesse fazendo engenharia, também estaria sendo difícil.
Se nós estivéssemos fazendo aqui um podcast sobre trabalho, carreira e negócios na engenharia, não sei se seria muito diferente da tônica geral do que a gente fala aqui, né? Inclusive, esse podcast é apresentado por 2 professores que seguiram a carreira acadêmica e que são, como você disse, felizes e satisfeitos. Eu não falaria para ninguém não fazer algo que eu amo fazer, né? Tipo, igual você falou, eu faria tudo de novo também. Eu gosto muito do que eu faço, mas é isso, você tem que entender o que é necessário para você entrar nessa área e ver se você está disposto. Eu adoro lecionar, me entendo como professor primeiro, antes de tudo, né? E sou também muito satisfeito, mas é isso, é para que você tenha um panorama dessa área, se você quiser mesmo ingressar e investir nisso aí. Beleza, pessoal? Muito bem, então agora que você já tem todos os passos e um panorama bem legal da carreira acadêmica, a gente quer saber de você. Comenta nas nossas plataformas de podcast ou então no nosso canal do YouTube. Se você está animado, se você deseja seguir na carreira acadêmica ou se você prefere mergulhar e atuar em outros espaços do mercado. A gente vai ficando por aqui e encerrando mais um episódio de Educação Física SA, convidando você para compartilhar e acompanhar a gente nas plataformas de podcast e também no YouTube. Grande abraço, galera! Galera, grande abraço, boa semana de trabalho para vocês e sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.